Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio de iPod e o assunto hoje é maternidade. Eu resolvi trazer uma pessoa que sabe tudo de maternidade pela experiência, então nós trouxemos aqui o empirismo, né? A gente quer saber como que aconteceu no dia a dia, como que foi para ela. E aí você vai falar, nossa Gustavo, mas você trouxe uma pessoa para falar de maternidade só porque ela é mãe? Não é só porque ela é mãe. É porque ela é mãe de múltiplos. E aí eu te pergunto, quando nasce uma criança, nasce uma mãe? E quando nascem três, nasce quantas mães, né? Então esse assunto aqui vai ser abordado, a gente vai falar de fertilização in vitro, nós vamos falar sobre mentoria feminina. Vai ser um papo bacana, quem tiver animado aí já fica com a gente. Mas antes, vamos agradecer de novo a nossa parceria aqui com a Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana Centro. Um pessoal que está sempre ajudando a gente, que está desde o começo trazendo o melhor do conteúdo educacional para todo mundo dessa cidade e região. Então, fiquem muito à vontade para entrar em contato com eles, porque com certeza o melhor atendimento, o melhor ensino à distância é com o pessoal da Cruzeiro do Sul Virtual, tá bom? Muito obrigado aí pela parceria novamente. E agora, gente, eu quero que vocês conheçam essa pessoa incrível que está aqui comigo hoje, que como eu já introduzi de uma forma mais ampla, eu gostaria de dar a oportunidade para você também para fazer uma introdução sobre você. Bom, olá, prazer. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Eu falo que falar de maternidade, da minha maternidade, nossa, é um privilégio. Meu nome é Liz Bornelli, eu sou mãe de trigêmeos, do Pietro, Mateu e Antonella. Hoje eles têm 3 anos. Também sou fisioterapeuta e trabalho com mães, mulheres. E eu acho que, assim, falar disso me motiva muito. Então, vamos lá. Vai ser um papo bem agradável. E eu tenho certeza disso, porque primeiro que a gente entrou nesse contato, porque eu ouvi a sua história, né? E eu fiquei sabendo que você era uma mulher incrível, fiquei sabendo que você ajudava muito outras mulheres no processo de gestação, no processo até de dolagem mesmo, né? Que você tem experiência com isso. E eu queria começar essa conversa primeiro te conhecendo melhor. Então, a Liz Bornelli, primeiro que no nome, né, Bornelli já tem born aí, que é em inglês, nascimento. Olha só uma coincidência aí pra gente. E como foi pra você o impacto, primeiro, da sua gestação? Eu queria conhecer um pouquinho mais disso primeiro. Eu fiz fertilização, então meu marido é vasectomizado, nós colocamos 2 embriões. Certo. E um se dividiu, né, e multiplicou, que são os meninos, eles são idênticos. Ficamos, eu acho, com 3, quase 4 meses achando que seriam gêmeos. Certo. E eu acho que eu não lembro assim ao certo, mas ou era 3º ou era o 4º ultrassom. E aí nós descobrimos o 3º. Nossa, eu falo, quase morri. Não, eu imagino, a reação dos pais, Ai, né? não tivesse deitado, eu tinha caído. O médico, vocês estão vendo isso daqui? Eu falei, o quê? Ele, tem outro coração. Eu, meu Deus, como assim? Meu Deus. Foi um impacto. E foi assim, na pandemia, então... foi muito delicado todo o processo, mas a gente se preparou muito. Certo. Então, ser mãe de trigêmeos hoje, eu falo que é um desafio muito grande, mas também é a maior alegria. E quando vocês fizeram essa inseminação de 2 embriões, a ideia já era ter gêmeos, então? Ou... Já. Eu queria muito. Que legal. Assim, que vingue. Antes deles, eu já tinha feito uma tentativa, e daí não vingaram, né? Coloquei também 2 embriões, aí esperamos um tempo, colocamos de novo, e vieram os 3. Que legal. E assim, né, às vezes as pessoas podem estar se perguntando, né, por que trazer o tema maternidade num podcast que fala sobre desenvolvimento humano? Eu acho que ela é meio retórica, essa pergunta, né? Mas desenvolvimento humano parte do pressuposto que você está criando identidade. E você está criando 3 identidades. Isso mesmo. Eu queria entender como é esse processo no seu dia a dia. Eles são muito parecidos no âmbito da personalidade? Como você lida com cada um? Exige uma Liz diferente para cada um ou a mesma Liz dá conta de tudo? Olha, é um aprendizado diário. Eu falo, meu Deus, que missão. É uma missão. É isso que você falou. Que eu acho que é o mais importante, a gente valorizar a maternidade como desenvolver pessoas. Você tem o privilégio, a responsabilidade, que é muito grande, de você desenvolver outros seres humanos com aquilo que você tem de melhor e o que também não tem. Né? Eu falo que o desenvolvimento hoje meu, como pessoa, como mãe, como esposa, eu falo que é diário. Todos os dias eu falo, meu Deus, o que eu fiz hoje, o que eu não fiz, quais foram as minhas lutas. Hoje, eles com 3 anos, as personalidades já se mostram, né, pra gente e são muito diferentes.
E eu falo assim, como lidar com cada um? É um aprendizado, não tem receita pronta. Sim. Até porque também é a minha primeira maternidade. E eu fico imaginando como que é esse despertar deles ao longo dos anos e comigo junto. Cada fase é uma fase. Hoje eu falo, nossa, eles com 1 ano já mudaria muitas coisas, né? Mas já passou, então Com certeza. vamos olhar para frente. Mas são personalidades diferentes. Mesmo os meninos que são idênticos, vieram da mesma placenta, são muito parecidos no jeito, né, de ser, o cabelo, o rostinho, mas já tem gostos diferentes, formas de lidar diferente. E eu acho que é isso, é tratar cada um com individualidade. Perfeito. E os 3 são lindos, né? Eu já vi a foto, a gente colocou na divulgação também. E conversando com a minha esposa até sobre isso, a gente estava se perguntando como é o processo de amadurecimento dos pais. Porque uma pessoa como mentora de mulheres e também mentora parental, se eu puder classificar dessa forma, você instrui outras pessoas no sentido de como abordar o seu próprio crescimento também. Sim. Você, Liz, tá lidando como? Com a sua dinâmica, com a tua rotina? Porque imagino que mudou 99.000%, né? Absurdamente. Eu me propus a vivenciar tudo. Sabe e inclusive sair um pouco do profissional. Certo. Ver as emoções da maternidade, do pós-parto, UTI, ainda mais porque sempre foi tudo muito novo. Eu falo que eu estudei muito para uma matéria, eu trabalhava com mães de um filho só. E, de repente, 3. Tá certo. Mas a parte profissional, de estudar e de estar envolvida com isso, me ajudou muito também. Legal. Sabe? Principalmente nessa construção de ter uma gestação saudável, um parto, um pós-parto, a amamentação. Falo, nossa, amamentar 3, amamentei. Então, assim, tudo com muito... Eu acho que cautela, me joguei nas emoções para vivenciar, mas com certeza esse lado profissional me ajudou muito a me manter, eu acho que mais concentrada, com certeza. Eu acho isso muito bonito e assim, você já mencionou que a tua gravidez ela foi saudável, o que é muito bom, fico muito feliz. Eu queria saber de você se você documentou tudo isso, porque, gente, pra quem não sabe, a Liz ela tem um Instagram hoje, tá? Quem puder seguir lá, é um Instagram com muito conteúdo pra mãe, muito conteúdo pra pai também. Acho que ali você aprende de tudo um pouco aí nesse âmbito da maternidade. Chama Trigêmeos Bornelli, certo? Isso. Então, @Trigêmeos Bornelli, vou colocar aqui depois pra vocês. Sigam a Liz para vocês conhecerem um pouco mais do que ela tem feito, de como ela tem vivido e também para aprender um pouco, né? Quem não quer aprender um pouco, né? Exatamente. Eu falo que não é só quem é mãe, né? Mas, num geral, quem gostaria de ser, ou até mesmo ver as evoluções, não só das crianças, mas, assim, de alguém que passou por todo esse processo. Sim. A gente cresce muito junto com eles. O aprendizado é diário. Eu falo assim... Às vezes eu ficava imaginando como que seria. Não fazia ideia. Eu não fazia ideia. É uma linha de produção. Eu acredito. Com 3 é uma linha de produção desde o primeiro banho, a deixar tudo separado, ter um local para isso, um local para aquilo, sabe? Porque é a mesma demanda na mesma hora. Para tudo, né? Banho, dormir, comer. Hoje, essa demanda é um pouquinho mais separada, porque eles estão crescendo, essa individualidade de serem diferentes, de como eu procuro respeitar isso, mas também não posso deixar tão fora da rotina, porque a gente também precisa fluir como família, mas é uma linha de produção. Eu acho isso muito legal. E assim, se a gente parar pra pensar, um filho é diferente de 2, que é diferente de 3, que é diferente de 4. Mas eu acho que quando entra em 3, a gente já tá nos múltiplos, né? Sim. E aí você começa a meio que ter, como você disse, uma adaptação pra qualquer tipo de desafio posterior. Acho que se você tivesse 4 ou 5, não seria tão distinto do que 2 para 3, por Será? exemplo. Então, tô supondo, né? Mas realmente é o que você falou. A gente se prepara pra uma coisa, mas é totalmente diferente, né? Nós nos programamos para termos 2. Certo. E o terceiro já muda tudo. Muda carro. É verdade. A forma de amamentar, de carregar. Eu falo que o terceiro veio realmente para me desequilibrar. E eu aprender a lidar com tudo isso. Porque eu ficava imaginando, com 2, eu pego os 2 no colo e vou. E o terceiro? Mas acho que você pode até dizer melhor do que eu, que é no desconforto que a gente evolui, né? Muito, muito. É isso que eu falo. 2, eu fico me imaginando, nossa, eu daria muito mais conta. Né? Então, assim, eu acho que a maternidade ela é muito bonita para mostrar a gente isso.
que a gente acha que a gente vai dar conta, que a gente vai suprir todas as necessidades dos nossos filhos, e não é bem assim, né? A gente aprende com isso, a ver as falhas, os aprendizados, a se cobrar menos. Então, isso é também uma coisa que eu fico todos os dias, faço o meu melhor, faço o meu melhor. Eu acho isso muito legal que você tá falando, porque eu vi um vídeo recentemente da Tata Werneck, dela falando que o marido dela é um super pai, que ele faz tudo maravilhosamente bem e tudo mais, só que ela continua sendo cobrada como mãe. Então, assim, independente dela ser uma super mãe ou não, você sempre, como mulher e como mãe, é cobrada mais já pela sociedade. Então, assim, se você não se der esse descanso, cara, se você não se colocar, né, nesse momento de, olha, eu sou responsável e eu faço tudo maravilhosamente bem dentro do que eu posso fazer, Exatamente. tá ótimo, né? Não, é muita cobrança e eu acredito muito nisso, que vem primeiro da gente. Exato. Né? A mulher se cobra muito, a sociedade cobra muito. Meu marido é super presente com as crianças, mas é sempre aquela questão, o que a mulher está fazendo, o que não está. Trabalha, não trabalha, as crianças ficam com quem? Exatamente. Então... É uma curiosidade, assim, que, na verdade, é uma falácia da sociedade, né? De que as coisas são sempre muito maravilhosas. A gente vive de redes sociais hoje, tá tudo muito bonito na rede, né? Mas o que eu gosto do teu perfil é que lá não é tudo muito bonito. Nada, ontem eu mostrei um story, 1h30 pra sair de casa, com todo mundo pronto. Engancha na roupa que vai pôr. E aí é a briga das cadeirinhas, porque quer ir nessa, o outro quer ir na outra, e eu fico, Senhor, olha, tem que respirar muito, muito, para poder entender essa fase, acolher, o que não é fácil. Sim. Mas vamos que vamos, né? Com 3, vamos que vamos. Não, e não tem opção, né? E ainda bem que o seu marido ajuda em tudo, né? E assim, eu acho que com gêmeos, ou ele ajuda, ou, né? Não sei o que acontece, né? Mas eu queria que você ajudasse também aqui outras pessoas a desmistificar algumas coisas, né? Porque a fertilização in vitro, acredito que você receba muita questão com relação a isso. Quais são as principais questões que vêm e como você pode ajudar a gente com isso? Tá. Eu passei por um processo muito longo. Eu tirei primeiro os óvulos, congelei. Depois eu fiz a primeira transferência, aí que não vingaram os óvulos, né? Os embriões, na verdade, né? Que já eram embriões, porque eu fecundei. E aí congelei pronto, porque você pode tanto congelar para quem homem também, tá? Pode congelar o esperma se quiser, e a mulher congelar os óvulos. Como eu já tinha o meu parceiro, que é o meu marido, então eu tirei meus óvulos e ele tirou os espermas e nós fecundamos e congelamos já o embrião. Que legal. Então tem assim, falo que é infinito esse universo, né? Inclusive de muitas clínicas hoje. Passei pela primeira, sem muita experiência. Certo. E fui. Né? O final, né, dessa história, eu não me senti nem respeitada, nem valorizada. Não foi uma experiência boa. Então, me resguardei, passei por um aborto. E aí, fui à procura de outros profissionais. Que é o que eu sempre falo com as mulheres. É um procedimento muito caro. Envolve muita ansiedade, muita dor. Porque quem tá ali, tá em busca de um sonho. Com certeza. Então... eu acho que em muitos lugares isso não é respeitado. Infelizmente, a gente vê muitos números só. Então, assim, inclusive eu tenho uma live lá no Instagram com a esposa do meu médico, que fez meu parto, ela também fez. Que foi um outro processo, fiz com ele. E aí, os meus filhos, né, que foram os embriões, vingaram. Então, assim, eu falo muito para as mulheres, tomem cuidado, saibam onde vocês vão, né, pesquisem, perguntem. Eu gosto muito de perguntar, tanto que depois da minha primeira experiência, aí eu fui estudar sobre fertilização. Certo. Como que funciona, o porquê de cada coisa, porque era o meu corpo. Né? Então, assim, são muitos hormônios que a gente toma. Será que precisa de tudo isso? Será que não precisa? E aí eu fui buscando e tendo respostas. Porque na maioria dos lugares e das clínicas, elas não dão. Então eu fui atrás disso para poder saber. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu também tô curioso, tá? Essa questão que você falou do processo ser muito caro. Qualquer processo é muito caro? Ou o processo da fertilização in vitro, que é majoritariamente mais caro? Vamos lá, né? O caro é uma coisa meio relativa. Mas eu diria que nesse processo eu acho tudo caro. Tá bom. Né? Porque foge daquilo que a gente está acostumado a vivenciar. Tem pessoas que vendem casa para poder pagar um tratamento. Isso é sonho, né? Não adianta. E depende do local onde você for.
Por isso que eu acho que tem que pesquisar, tenho pelo menos 3 opiniões de médicos diferentes, qual que é o seu problema, qual que não é, entendeu? Entendi. O primeiro lugar onde eu fui, congelei, por exemplo, eu com 34 anos, hoje o meu médico disse pra mim, na época, desculpa, quando eu tinha 34 que eu congelei. Certo. Você não precisava ter congelado. Pra que você congelou? Você é saudável, seus óvulos estão ótimos. Eu só fui em busca da fertilização porque o meu marido é vasectomizado. Então, eu não precisaria passar por tudo isso. Entendi. Eu poderia tirar os óvulos, fecundar e colocar o embrião fresco. Uhum. Mas o tirar antes é um preço. O congelar é outro. O descongelar é outro, entendeu? Entendi. Então, toda essa linha de produção É um processo pago. é um processo pago. Tá bom. Então, assim, no meu caso, eu não precisaria metade do que eu fiz nos primeiros procedimentos, entendeu? Por Entendi. isso que eu falo, se eu soubesse antes, se eu tivesse pesquisado antes, ou alguém tivesse me contado, que é o que eu compartilho lá no Instagram, eu teria falado, nossa, eu vou pesquisar melhor, eu vou entender qual que é a minha necessidade. Porque imagina que é uma cartela de A a Z. Tem clínicas que vão te vender tudo. E você não precisa disso. Entendi. O que é que realmente você precisa? Entende? E faz todo sentido, né? Porque não deixa de ser um negócio, né? E você vai ter Sim. empresas mais fiéis aí às suas responsabilidades do que outras. Sim. Então, é muito legal essa dica que você tá dando no sentido de ter referências, né? Então, você dá referências, profissionais de qualidade vão dar referências de qualidade também. Eu queria entrar agora numa questão. Você é fisioterapeuta também, Sim. né? Você exerce hoje, pretende exercer, ou isso vai ficar para um outro momento da sua vida? Eu sinto que fisioterapeuta eu sou. Sabe aquela... Já é, né? Não tem o que mudar. Assim, antes eu atendia em consultório, tinha todo um tempo para me dedicar para isso. Hoje Certo. não. Hoje a minha dedicação total é dos meus filhos, da minha família, que é a minha prioridade. O Instagram é uma porta aberta, onde eu converso e faço muita troca com muitas mães e mulheres. Que bom. E eu tô tentando engajar nisso para voltar a atender um pouco, porque também faz parte de mim, eu também gosto muito, assim, me motiva demais. Falar sobre isso, aquece o coração, né? Sim. Não é um trabalho, é uma paixão. Então, é algo que eu tenho, assim, tentado separar um pouco mais de tempo no momento que eles estão na escola, que daí eu consigo me dedicar a outras coisas. Então, eu estou tentando, sim, voltar aos poucos. Uhum. Atendo uma mãe aqui, outra ali, e vou construindo. Inclusive, você também comentou. Você documentou tudo isso? Documentei. Então, é um grande sonho também poder, eu acho que agora, digitalizar, ver um formato de como eu posso passar isso para as pessoas, né? A minha experiência com a maternidade, todos os desafios. Então, eu venho escrevendo tudo isso. Na medida que eles vão crescendo, eu vou tendo mais conteúdo, mais material. Então, desde a gestação, eu documentei tudo, sim. Ai, que bom. E você, já falando que é da área da saúde, né? A gente sabe que quem trabalha na área da saúde, majoritariamente, não todos, mas majoritariamente, vivem porque gostam realmente desse âmbito, né? E você, inclusive, faz doulagem, né? A gente chegou a mencionar isso na nossa conversa inicial. Eu queria que você dissesse e elucidasse um pouco mais pra gente qual que é o processo da doula, né? Se você puder. Sim. Por quê? Porque eu entendo que existe algum preconceito, em alguns momentos, com doulagem, né? E eu entendo também que o processo com uma doula, da gestação em si, ele é muito mais profissional, ele é muito mais tranquilo. Às vezes você tem mais informação. Por favor, ajuda a gente aí. Sim. Eu falo que também a maternidade. A minha doulagem era uma coisa antes da maternidade, agora, com certeza, muito diferente. Porque o olhar é diferente depois que a gente se torna mãe. E Certo. passou por esse processo de ansiedade, de medos. E a doula, ela tá ali para te ajudar emocionalmente. Eu diria que essa é a principal característica da doula. Uhum. E também no físico, com massagens, com posições. Eu falo que vivenciar um parto como eu já acompanhei, vários partos, é estar ali, eu falo, é lindo, porque você está num momento onde está trazendo vida para o mundo. E a gente fica só ali, né, de telespectador, assim. Mas é muito bonito. Eu acho que o trabalho da doula, de estar junto com a família, não só com a mãe, tá? É com o pai. Eu acho que a principal característica da doula é a inclusão do marido, inclusive, junto nesse papel, não é estar frente a nada, muito pelo contrário. É integrar, estar ali porque ela precisa,
né? A mãe… Suporte, né? Suporte, é isso. Para ambos. Tanto o marido, o pai, como a mãe que vai dar à luz. Então, assim, para quem já teve a oportunidade de saber o que é um trabalho de uma doula, é maravilhoso. Eu acho que o que a gente está falando aqui é importante porque existe uma subvalorização desse trabalho também. Então, assim, gente, ser doula não é simplesmente chegar e dar dica. Você cria experiência para isso, você se profissionaliza para isso e, obviamente, que você tem que ter um respaldo financeiro, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham, eu vou contratar uma doula. Aí a doula fala o valor do serviço dela, a pessoa, então, deixa quieto e tal. Tudo bem, gente, você pode fazer uma escolha financeira dependendo do teu momento, dependendo da tua possibilidade, mas você tem que entender que todo trabalho deve ser valorizado, né? Eu já fiquei 12 horas ali em pé, junto com a mãe, ó, em trabalho de parto. E é o que eu falo hoje. Eu tive um parto cesárea, por ser entre gêmeos, eu também optei por segurança. Certo. Mas independente do parto, a doula também pode acompanhar, porque ela vai acompanhar a gestação, o parto, o pós-parto. Muitas doulas também são capacitadas com a amamentação, o que também é um tabu, mas não é. A mulher está naquele processo, depois do parto, muita coisa muda. Então, a amamentação também ela é importante, de ter alguém ali para ajudar. Agora eu só faço doulagem das amigas, porque essa é uma agenda mesmo que eu não consigo ter, porque ligou, entendeu? Tô entrando em trabalho de parto. Então, as minhas amigas agora que eu acompanhei, depois que eu, né, sou mãe, aí eu tento deixar todo mundo, vai nascer tal mês, então todo mundo fica aí de olho. Liguei, venham que eu tô indo pro hospital, né? Entendi. E aí eu cheguei depois de uma amiga que ela tava amamentando, um dia depois, o bebê dela, toda torta, e ali naquela dor, eu, calma, vamos respirar, toma um copo d'água, porque o processo se torna muito mais doloroso se a gente não está bem acolhido em si, numa postura gostosa, confortável. Então, vamos pôr rolinho aqui, relaxa esse braço aqui, sabe? Porque fica muita dor muscular de carregar bebê. Com certeza. Né? Então, esse olhar, assim, na amamentação, eu falo que é muito maravilhoso também, de trazer conforto para essa mãe e para esse pai que pode ajudar e acolher junto também. É junto, não é separado. Exato, é uma responsabilidade dos pais a criação, ambos, né? Exatamente. Ninguém faz filho sozinho, né? Ainda não, pelo menos. Vai saber. A gente tá aí por um mundo aí que a gente nunca se sabe, né? Mas eu queria expressar primeiro minha gratidão, né? Por você estar aqui falando tudo isso, mas também clarear um pouco o fato de que não importa o que a gente diga aqui, no teu Instagram, onde você realmente tem tempo e a habilidade própria, a condição própria para fazer o seu conteúdo, é que realmente vai estar as informações mais intrínsecas do que você faz. Exatamente. Sim. Então, gente, o papo aqui é para introduzir esse mundo maravilhoso para vocês, mas sigam a Liz, porque ali é que tá, de fato, o suprassumo da informação. Exatamente. Né? E sigam a gente também aí, quem tiver. Importante, ajuda, né? Sim. Liz, você me deixou muito curioso quando a gente estava conversando, porque você tem uma especialização em bioenergética. É isso? Isso. Me ajuda a entender isso, ajuda todo mundo a entender. Como é que funciona isso e onde que você chegou com isso? Sou fisioterapeuta, então eu queria poder atender melhor os meus pacientes de uma forma psicanalítica, falando, né? E a análise bioenergética, ela é uma terapia corporal. Então, você traz, ao invés de ficar só na psicanálise, pro corpo. Legal. Quem desenvolveu, falando rapidinho, foi o Reich. Reich era aluno de Freud. E aí ele foi modificando isso, vendo que os pacientes tinham determinados comportamentos, o corpo era de uma forma, dependendo dos traumas que as pessoas tinham. E ele foi vendo que era similar. Então, como é que eu posso tratar esses pacientes de uma forma corporal? Através da respiração, liberando também pontos de tensão. Porque os traumas também a gente acredita que fica no corpo, né? Determinado funcionamento de como seu corpo funciona hoje. Não é ruim. Você é da forma como o seu corpo te trouxe até aqui com a sua história de vida. Então, o nosso corpo, ele mostra a nossa história de vida. Perfeito. E aí, eu me apaixonei por essa pós-graduação e que me ajudou muito a complementar, inclusive, a ter não só postura muscular, respiração, mas a entender o meu corpo e como. Começa por mim, né? A gente fala que na bioenergética, nós somos nossos primeiros pacientes. Então, isso me ajudou muito a olhar para o corpo
do paciente, hoje mais das minhas pacientes, com mais amorosidade e eu acho que focar naquilo que a gente precisa trabalhar junto, não separado. Perfeito. Né? O que a gente vive está junto e o nosso corpo nos representa. Então, como eu posso poder facilitar isso para você? É entender o corpo como potencialidade. Exatamente, de energia, desbloquear, né? A gente fala de traumas, mas vivenciados já. Não olhar isso como uma coisa ruim, porque que um é mais para frente, outro é mais encolhido, um fala mais grosso, outro fala mais baixo. E pontos mesmo, onde desenvolver no nosso corpo, porque é a nossa potência para ir para a vida. É a energia da vida, tá aqui dentro, né? Cara, isso é muito legal. A gente tá falando de analisar a pluralidade humana de forma individualista, o que Sim, chega a cada ser... corpo é um corpo e conta a sua história. Sim. E eu, particularmente, gosto muito de psicologia, de filosofia. Sou formado em filosofia e eu gosto muito do Freud, apesar de não concordar com muita coisa. Acho que cada um tem o seu professor e é dessa forma. E você falou que ele foi discípulo do Freud. Foi. E eu acho engraçado ou interessante a gente comentar também que Freud teve outros discípulos, por exemplo, Carl Jung. Sim. E esses discípulos todos destoaram um pouco da filosofia freudiana. Né? Então, assim, não importa com quem você aprende, você está sempre disponível a criar novas teorias, a adaptar pensamentos. Não é uma doutrina. A Liz não está aqui para doutrinar ninguém. Não. Ela vai te ajudar a entender. Você entende da sua forma aí também. Mas deixa eu te corrigir. Do Reich veio o Lowen. Interrompi a metade da história. Ah, ok. Desculpa. O Lowen foi aluno, que a gente pode falar discípulo, de Reich. Certo. A análise bioenergética veio ali de Reich, mas quem concluiu e deu esse nome, inclusive, Lowen, não posso te esquecer, Lowen. Então foi a gente chama de Alexander Lowen. Ele que desenvolveu tudo isso, mas começou através de Reich. Então tem uma linha, lógico, de Freud ali, mas o Lowen foi o pai da bioenergética, que a gente costuma dizer. Bacana. É assim, o que eu trouxe, na verdade, é mais... Vindo, né? Exatamente, para entender que nada nasce pronto. Não. Né? Então, assim, o negócio vai descendo, vai se modificando. Você tem aí vários tipos de filosofia, linhagens diferentes, escolas diferentes. E aí as coisas vão mudando. E é muito legal que você não só se interesse pela sua própria maternidade, mas pela maternidade alheia e queira auxiliar. Sim. Acho que o mundo precisa muito disso, sabe? A gente vive num mundo muito egocentrista que, eu tive a minha experiência ruim, eu guardo pra mim e a vida que segue, né? Não, você teve uma experiência ruim, compartilha ela para que outros não tenham, né? A ideia de criar o Instagram, eu criei na gestação, foi isso. Falei, nossa, e agora? Eu preciso de informação. Onde eu vou? Vou na internet. E a maioria dos Instagrams de múltiplos é muito só sobre coisas mais fofinhas de crianças. Eu falei, mas e aí? Com quantas semanas nasceram? Como é que foi? Como é que foi o UTI? Como é que é amamentar 3? Não sabia de nada. Sim. E meu médico me orientou muito, assim, nossa, ele foi pra gente um anjo que eu tinha que estar lá naquele momento. Tudo que eu também passei fez parte da minha história. Certo. Pra eu chegar até aqui. Né? Então, assim, aí eu fui compartilhando, me envolvendo, interagindo com as mães. E hoje eu falo que a maternidade continua, porque cada ano é uma fase, são novos desafios. Sim. Mas eu falo que é o melhor aprendizado da vida, com certeza. E que dicas que você daria, assim, para quem quiser ter múltiplos? Porque hoje eu acho que você tem essa possibilidade, né? Muito facilmente, ou não tão facilmente, eu prefiro usar uma palavra muito intencionalmente, né? Sim. De ter múltiplos através de fertilização in vitro, como você bem disse. Mas o que você daria de dica? Qual que é o preparo psicológico, financeiro também, rede de suporte, tudo isso? Gente, é isso que você falou. O preparo é um conjunto. Hoje eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que me ajuda demais. Mas no primeiro ano, eu quase não saí do quarto. Você chega com eles, prematuros, pequenininhos, com tantos medos. Ainda mais nós vivemos e viemos de pandemia, pós-parto. Então, tudo dá certo no final, tá? Mas eu acho que a primeira coisa é se preparar para a gestação, para que essas crianças nasçam perfeitas, saudáveis e com o máximo de tempo de gestação. Quanto mais tempo dentro do útero, mais saudáveis e chances de vida a criança tem. Então, nós focamos, com o meu médico, 34 semanas. Certo. Antes disso, tem todo um estágio, assim, de prematuridade extrema. Então, ele falou, Liz, vamos focar 34 semanas e 2 quilos. Nós somos com até 34,5, 2 quilos, 200 e
Bateu Um certinho. pouquinho cada um. Todos os 3 nasceram com um pouco mais de 2 quilos. E mais de 34 semanas. Tanto que lá, era na UTI que a gente teve, que foi em São Paulo, eram os únicos 3 gêmeos da maternidade. E todos com mais de 2 quilos. Tinham muitos gêmeos e prematuros com 1,5 kg, 1,8 kg, que precisavam de tubar. Aí passava por fono, por físio, por vários outros preparos e procedimentos que os meus não precisaram, graças a Deus. Que bom. Porque eu foquei muito nisso, de serem saudáveis. Eu também tenho um corpo que eu falo que eu sempre fiz muito exercício físico, me alimentei saudável. Então, eu foquei muito nisso, eu acredito muito. Eu conversava com os meus filhos todos os dias. Vocês vão nascer fortes, saudáveis, perfeitos, sabe? Jesus nos deu essa oportunidade. Então, é essa primeira casinha que eu falo, né, dos bebês. Então, até hoje, é sempre que eu falo isso para eles. Vocês são fortes, vocês são saudáveis e muito amados. Então, eu acho que a linguagem que a gente primeiro faz com o nosso corpo, a terapia corporal me ajudou muito a entender, a sentir meu corpo e as minhas necessidades. Eu acho que é focar nisso. A primeira dica é focar nessa gestação para que a mãe esteja bem, né, saudável, focar nesse parto saudável. E se precisar de UTI, entender que é um processo que a gente vai ter que aprender a lidar. Crianças vindo para casa, linha de produção. Sim. Né? Ter uma boa rede de apoio, porque a mãe precisa comer, dormir, ainda mais se for amamentar, é muito cansativo. Mas eu acho que uma boa rede de apoio, porque também a mãe não faz só. E não é assim, hoje eu falo, inclusive, de ter gestado saudavelmente. Eu tive minha família me ajudando, então não foi nada sozinho. Sim. Né? Então, assim, essa rede de apoio desde a gestação até hoje, que eles estão com 3 anos, né? A sua fala, ela me lembra muito uma frase que eu gosto bastante, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? É linda. Eu sou muito dessa comunidade, falo, que hoje, infelizmente, tem se perdido muito. Né? Exatamente. Inclusive, quando a gente se mistura, a gente vê o filho do outro fazendo aquela bicha, jogando no chão, aí você até dá aquela risada, ufa! Ele também faz! Não, ainda bem que não é o meu, não. Ainda bem que ele também faz. Porque é normal. Tá certo. A gente não colocar assim, um tabu nas coisas. Quando a gente se mistura, quando a gente conversa, quando a gente troca experiência. Você vê que o outro também passa por aquilo. Exato. E tudo bem, né? Eu acho que a gente para de julgar. Exatamente. Julgar tanto. A Lisley antes da maternidade, a Lisley depois. Quando eu passo na rua hoje, vejo uma criança se jogando, eu vou lá, tá tudo bem, olha, é assim mesmo. Eu olho assim, quero ver quem tá julgando, que eu vou brigar, você não sabe o que é isso. Porque eu acho que é essa coisa de sentir o que o outro tá ali vivenciando e o que eu posso fazer, ao invés de julgar. Exato. E a gente teve um episódio aqui com uma psicóloga, né, uma amiga minha muito versada também na área dela. E a gente falou sobre isso, sobre a importância de você levar para as crianças a autoconsciência das próprias emoções. Sim. A gente é um país analfabeto emocional. E por que a gente é? Porque não tem mães como você e como outras que olham para a criança como um ser em evolução e que instruem eles para que eles entendam o que está acontecendo. Então, por que você está sentindo isso? Por que você está fazendo birra? Vamos entender. Né? A birra não é necessariamente um perfil, um traço de personalidade. Não, nomear, né? Exatamente. Falo que a gente precisa nomear. Até porque birra hoje é um assunto que vem caindo muito por terra. É o estado normal daquela criança. Tem um livro que eu gosto muito também, que chama O Cérebro da Criança. Também são dicas que eu dou lá no Instagram. Não só de coisas que eu leio, mas eu falo, leiam, gente, procura, que vocês vão entender. O cérebro da criança é totalmente imaturo. Nós, seres humanos, temos o cérebro muito imaturo. Então, a criança, ela só vai reagir às coisas. Eu sou adulto da relação, nesses momentos de birra. Aí eu tento vir pro meu mundo adulto, e eu sou adulto da relação. Respira, calma, não pira. Exato. Porque ele tá reagindo a algo, e só. Né? Já ouvi muitas frases de mães falar, mas ele tá me testando, ele tá fazendo de propósito. Eu sei que é difícil entender, mas não. É uma criança, o cérebro dela não é maduro, ela não tem capacidade de manipular, ela só reage. Então, é nós que temos que educar e falar, filho, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está frustrado, eu sinto muito. E eu não sou permissiva, eu falo, né? Eu dou muito carinho, chamego, abraço, beijo, mas em muitos momentos é não e é não. Eu sinto muito. Exato. Você vai chorar? Mamãe tá aqui do seu lado, dependendo do que for, não, e acabou, entendeu? Por quê? Porque eles também precisam, né, de entender
de onde vêm as coisas, porque eles estão numa fase de jogar muitas coisas no chão, de quebrar. Sim. Então, assim, são os desafios de entender o comportamento e, em alguns momentos, também precisam ouvir o não. E eu corroboro muito a sua ideia, porque recentemente eu fiz um post falando sobre a questão da permissividade com a felicidade. Desde pequeno a gente vai aprendendo que ser feliz é fazer o que a gente quer e o que a gente pode fazer. Né? Então, assim, se eu tenho permissão, então eu tô feliz. Se eu posso viajar, eu tô feliz. Essa questão da permissividade com a felicidade é aí onde você tá tocando que realmente a gente aprende. Fica confuso, né? Exatamente. Muitas vezes. Então, é outra coisa que eu falo. Estou desenvolvendo e criando seres humanos. Uhum. Tem uma frase que eu escutei, eu acho que foi um momento do Instagram, mas aquilo me bate tão forte, assim, de eu ser digna deles me olharem. E em algum momento eu vou me ver como exemplo. Quem eu sou, o que eu falo e o que eu faço. Né? Porque são, assim, momentos de muito estresse, muitas vezes, com as crianças. Mas com os três juntos. Nossa. E com choro. Eu aprendo muito a entender o choro deles, a acolher o que, para mim, falar assim, nossa, o que é um desafio para você hoje com os três? O choro. Muito choro. Eu fico, inclusive, perdida. Uhum. No momento onde eu volto, eu sou o cérebro da relação. Sim. O adulto. Então, deixa eu poder manifestar algo para acolher. Eu também não vim de uma criação com muito acolhimento. Não sei você, mas os meus pais, os meus avós. Aí a gente fala, assim, de uma ancestralidade, de uma educação muito rígida. Uhum. Não que tem que afrouxar agora, mas esse acolhimento, eu não sei. Eu não sei fazer. Eu tô aprendendo hoje com meus filhos. Eu sempre falo isso também lá no Instagram. Mãe não nasce pronta. Pai não nasce pronto. A gente aprende junto. Então, com eles, eu aprendo todo dia. E nem todo dia eu durmo feliz e falo, nossa, hoje eu fui a mãe que eu gostaria de ser. Então, vamos ressignificar. Fiz o que eu consegui, o que eu pude, o meu melhor. O meu melhor é a minha frase, meu mantra do dia. Fiz o meu melhor. E vamos, porque amanhã tem mais. Isso é importante também, pra gente não criar um contexto de Instagram maravilhoso, né? Que a gente brinca aí, que é a terra da fantasia. Porque vai ter dia que você pode estar mentalizando, você pode estar no seu melhor mood, mas você vai explodir, né? E muito, tá tudo errado. Então, assim… Tudo errado. Exato, acontece. A gente tem que ter consciência de como a gente deveria fazer e tentar o máximo, né? E é o que você falou, faço o que posso. E tá ótimo, perfeito. Ser suficientemente boa. Uma frase do Winnicott que eu amo, assim. Ele traz essa maternidade mais leve, mesmo ele sendo um pouco mais antigo. Ele também é psicanalista e desenvolveu muitos trabalhos com crianças. Ele fala isso, mãe, seja suficientemente boa. Cada uma vai ter esse norte, esse parâmetro. Sim. Eu trabalho muito em mim, porque o meu norte é muito, muito alto, muito, muito hard, com 3 crianças, mas é sempre entender que não sou tudo para eles, ninguém nunca vai ser, e é ser suficientemente boa. Então, fazer o melhor. E vamos que vamos. E essa questão das gerações, né, da ancestralidade que você mencionou, acho que é legal a gente tocar no fato de que a gente, enquanto geração, a gente tem que pressupor que a gente vai fazer coisas melhores do que a geração anterior. Isso é evoluir. Sim. Né? Se a gente for manter padrões estigmatizados do passado, então nem vamos fazer nada, entendeu? Vamos manter aí que vai ser a mesma sociedade capenga que a gente já viu que não funciona. Não tô dizendo que as outras gerações deixaram a gente capenga. É que é uma questão de olhar para o futuro com positividade, com otimismo. Senão, a gente tá ferrado. O processo terapêutico traz muito isso. Pelo menos para mim e com as mulheres, as mães que eu ajudo, né? Ajuda, entre aspas, tenho o privilégio de poder compartilhar a história e compartilhar a minha e a gente aprender junto. Sim. Mas, que nem você também falou nesse processo, como é que eu lido, inclusive, com as mães hoje. Mas o processo terapêutico traz muito isso. O que fizeram comigo foi aquilo que eles sabiam. Sim. Aquilo que eles aprenderam. Exatamente. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Né? Exatamente. O que eu posso fazer daqui para frente? O que eu posso mudar? E é muito isso que eu levo com meus filhos. Aquilo que foi feito, se não foi tão bom para mim, mas eu reconheço que foi o melhor que os meus pais me deram, que os avós, e assim sucessivamente. Hoje, o que eu reconheço, o que eu posso então transformar para algo diferente, para que eles cresçam mais saudáveis emocionalmente, em saber nomear as emoções. Eu acho que é uma coisa assim maravilhosa. Primordial. Coisa que eu também não sabia. Hoje fala, nossa, eu sinto raiva, eu sinto felicidade, nossa, eu tô frustrado. E eu falo isso pros meus filhos, tudo bem você sentir isso.
Tá ok, Sim. faz parte da natureza do ser humano. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Exatamente. De sair batendo no irmão, jogando coisas pela casa. Isso não, filho. Então, vamos achar meios para você lidar com essas emoções, mesmo com 3 anos. Isso desde sempre. Porque a gente vai construindo ao longo do crescimento deles. Vai deixar Sim. para depois, né? Não, de fato. E aí eu te pergunto, né? Como você faz quando você recebe os 99.200 porquês diários? Porque, Não. né, deve ser pergunta que não acaba mais, né? Vezes 3. É tudo porquê. Eu falo que a minha próxima resposta já é um porquê. E é em tudo. Por que o caminhão é daquela cor? Por que o caminhão tá sujo? Pegando coisas básicas, né? Agora eles estão começando a entender um pouco mais. Por que tem no céu aquela cor? E aí tem um livrinho que a gente lê assim pra eles e fala: eu te amo daqui até a lua. Aham. E daí eles vão falar: mamãe, eu te amo até o teto. Mamãe, eu te amo até o caminhão. Te amo até a árvore. É muito gostoso. Ai, E os que porquês delícia. são diários. Eu falo, nossa, começa agora, viu? Uns porquês você fala, nossa, o que eu vou responder? Por que você vai sair agora? Mas pra quê? Por quê? Por que você tá com essa roupa? Por que você vai no mercado? Por que você vai comprar banana? E assim, eu acho que é Tudo. importante a gente colocar que muita resposta, obviamente, até por escassez de tempo, vai ser porque sim, né? Mas a ideia é que sempre você consiga instruir. Então, imagino que você, dentro do possível, também vai fazer uma educação nos porquês, né? Que assim, é tentar Porque explicar. sim, eles não aceitam, não. Exatamente, mas ninguém aceita. Você já parou pra pensar? Cara, me responde por que sim, que eu falo, você tá de sacanagem, porque sim. Eu quero uma explicação, né? Por que o carro quebrou, mamãe? Porque o carro deu problema, filho. Por que o carro deu problema? Exatamente. E aí vai, os 3, A da gente mesma achando que o mundo sintonia. corporativo, que é complexo, cara, eles fazem os 5 whys, os porquês da causa raiz lá desde crescer, desde 3 anos. Tem, assim, memes também na internet que fala... você ficar 1 hora com a criança equivale a 8 horas trabalhadas em qualquer empresa. Eu não duvido. Olha... Eu não duvido mesmo. É suado, muita energia. E criança é movimento. Eu sempre falo, Deus, me ajude para que eu dê conta. Que meus filhos sejam saudáveis, com muita energia, mas me ajuda, me ajuda. Porque Que eu também seja, né? não é fácil, não. Entendi. Vamos lá agora para um tema que eu gosto bastante, porque é uma área que eu atuo também, não especificamente na mesma vertente, mas é também a mesma área. Mentoria. Né? Acho que você está explorando esse seu lado mais profundamente agora, pelo que a gente estava conversando. Espero que seja um sucesso, tá? Que as pessoas realmente entendam que a gente está querendo, de fato, agregar algo de positivo para a vida delas, porque eu acho que a gente está numa área muito difícil, porque ela foi muito prejudicada pelos coaches, mais ou menos, né? Então a gente tem aí uma galera falando muita besteira, falando sem propriedade, sem estudo, sem desenvolvimento. E aí, quando você encontra pessoas que realmente estão querendo ajudar, isso acaba sendo depreciado. Como é isso para você hoje? O que você está querendo fazer com mentoria? As mulheres te buscam por algum motivo específico? Buscam, desde a fertilização para trocar ideias, mas o que eu fiz para engravidar, inclusive, como é que eu lido com a amamentação. Então, hoje eu trago a minha experiência pessoal também, além da profissional. Certo. Como o tempo também é reduzido, então eu pego muito assim a angústia, sabe? E onde eu posso atuar com a minha experiência profissional e pessoal naquele momento. Certo. Porque a minha capacitação também profissional me permite atender consultório, terapia semanalmente, mas o tempo e a maternidade não. Obviamente. Então eu gosto muito também do mais pontual, traz angústia e a gente vai trabalhando ali em algumas sessões, também não é nada rígido, sabe? Então, em determinados momentos, por exemplo, teve uma mãe que falou assim, Elise, ela tem também gêmeos, meninos, e tá muito difícil esse processo de amamentação, de sono noturno. E daí eu trago, então vamos ver nesse aspecto como eu posso, inclusive, te ajudar. E daí também tem a história da pessoa, né? O que a amamentação é para aquela família, o que o sono significa para aquela família, como que a gente pode introduzir um pouco mais do processo terapêutico, mas em uma angústia que a mãe me traz. Faz sentido. Inclusive, mães, não só de múltiplos, mas de um só. Como é que você dá conta? Né? Sempre tem essas brincadeiras e os clichês da vida. Não, Alice, com certeza. Se eu tô com um assim, não, Alice, tá muito pior.
Mas eu converso muito com mães que querem engravidar também, que é um público que eu adoro, porque eu já estive nesse lugar. Sim. Então, o que eu fiz? Eu também preparei meu corpo, fisicamente, emocionalmente, o como eu posso. Eu falo assim que é tão lindo esse universo. Eu acho também. Que imagina que nós somos terra fértil. No meu útero, eu vou colocar uma sementinha que ela vai crescer. Sim. Então, eu sempre faço essa pergunta: como é que tá seu útero hoje? Né? Qual adubo que você está colocando aí dentro? Para uma semente precisar e querer germinar. Sim. Tanto que a minha história me traz também esse conhecimento de a primeira vez que eu gestei, eu perdi. Então, me fez olhar muito para esse lugar. Certo. De como eu estava lidando com isso, do meu corpo, as mudanças que eu precisava. E a gente entender que a nossa história é um caminho. Sim. Eu sempre estou hoje onde eu preciso estar. O passado me traz para esse lugar, para eu conseguir olhar para o futuro. Então, a mentoria ela engloba hoje mulheres. Quem quer engravidar, quem está já no processo, quem está depois, com criança, rotina de escola, amamentação. Então, assim, é um universo muito repleto. Muito amplo, sim. Amplo. Vem, eu acolho da forma que eu consigo e vamos junto. Sim, eu acho assim, o que é interessante de tudo isso que você está falando também é essa aproximação com o fato de que você teve experiências de perda, por exemplo, e você consegue trazer estatisticamente falando também que isso não é uma coisa tão rara, né? Não, é muito mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Muito mais comum. E o meu médico falou isso. Liz, isso é da natureza. E que eu vou te falar uma coisa, eu até saí frustrado quando ele me falou, mas ele falou assim, ainda bem que você perdeu. Porque muitas vezes a gente quer uma gravidez a qualquer custo e a natureza é sábia. Ela sabe o que é o melhor, inclusive para o seu organismo. Exato. Então, isso faz parte, não anulando a dor. Obviamente. Né? Mas, assim, faz parte do processo da vida. E é algo que não é conversado, não é acolhido. E eu vivenciei isso porque eu passei por isso. Exatamente. Um aborto. Gente, você sabe o que aqueles pais estavam, né, vivenciando ali? A gente passou por isso também. E assim, eu digo com essa propriedade de pai, né? No âmbito masculino da fase, que pra mim é uma concepção um pouco diferente da mulher, né? Obviamente. Até pela dor que vocês sentem, que é muito mais aguda na minha interpretação. Sim. Por outros motivos, não tô falando emocionalmente, tá, gente? Também não quero desmerecer a dor de ninguém. O fato é que, às vezes, a gente tem que colocar as coisas dentro de uma perspectiva, como você colocou, natural. Sim. Né? E é muito difícil, porque a gente foi acostumado, e isso também é uma promessa da modernidade para a pós-modernidade, de que, gente, nunca mais vai morrer criança, nunca mais você vai ter um aborto, nunca mais isso vai acontecer. A gente pressupõe que o mal não pode nos acometer mais, entendeu? Mas a verdade é que a gente não chegou lá ainda. Quem sabe um dia. Não, Mas, né? Foge do nosso controle. Foge do nosso controle. Esse assunto em si foge totalmente do controle e do meu controle diariamente. Eu imagino. Falo que é desde que a gente engravida, imagina. Eu não tive controle de ter 3 bebês na minha barriga. Foi a natureza, veio. Sim. Né? E graças a Deus, todos os meus filhos. Mas assim, a gente não tem um controle. Não, eu acredito. Das coisas. E assim, é bom a gente ter essa consciência, né? Liz, eu queria dizer pra você que a gente tá chegando nos momentos finais dessa conversa. Eu sempre falo isso porque, assim, sempre que tá agregando muito valor, eu fico com dor no coração de encerrar a conversa. Exatamente. E é a mesma reação sempre. Vou falar, eu acho que eu vou ter 200 episódios, 500 episódios, eu vou falar a mesma coisa. Primeiro que foi um prazer enorme ter você aqui. Acho que foi muito acertada essa dica que me deram. Olha, leva a Liz, porque quando eu te conheci… Obrigada. Foi muito boa a conversa, de fato. Você tem um conhecimento, uma dicção, né? Uma forma clara de se expressar. Então, muito obrigado por isso. Agradeço. E eu queria que você deixasse um recado final para os espectadores. Fica à vontade para falar com quem você quiser, marido, filhos, inclusive, para a gente deixar aí pro futuro. Tá. Eu acredito muito que a família é a base da nossa existência, do processo espiritual, evolutivo, quer seja… Eu acho que lá o nome que cada um desenvolve isso. Mas hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada pela família que eu construí. Diariamente, eu acredito que isso é uma decisão. Sim. A gente ter uma família, criar seres humanos, desenvolver seres humanos. Mas tudo isso começa dentro, não fora.
Exato. né? Então, esse é o processo de autoconhecimento, primeiro para mim, depois para o meu casamento, para a família. Então, eu acredito muito, gente, muito mesmo no processo da família. Ele é maravilhoso, ele é rico. Eu falo que, hoje eu brinco, tá? Viver lá no Tibete é muito fácil. O difícil é estar aqui com crianças, Sim. em movimento, em saúde. E a gente poder desfrutar e ver beleza nisso. Sim. Então, hoje, para mim, assim, é um privilégio imenso poder ser mãe, viver nesse universo e poder compartilhar e ajudar outras mães também nessa história. Que bom. Gente, com essa fala maravilhosa de emoção e evolução, acho que é muito importante para a gente ter essa consciência. Eu queria falar para vocês que, já que a gente está no âmbito das dicas aqui, de novo, usem e abusem, né, do Instagram da Liz. Ela é muito receptiva, pode abordar diversos temas com vocês, auxiliar em muito processo. E já que a gente tá dando dica, eu vou dar outras 2 dicas para vocês aqui, que é a seguinte. A primeira, se você é homem e gosta de moda masculina, utilize roupas da Santo Moço, porque ela não me deixa na mão, tá? Fácil de lavar, fácil de passar. Tô sempre aqui com as mesmas roupas classudas, né, do nosso querido amigo Gustavo aqui. Vocês deviam também conhecer essa marca maravilhosa, tá bom? Minimalismo, tem oversize, o que você preferir lá, ele dá um jeito também. A criação é a arte deles, tá bom? Tem acessório. Outra dica que eu dou para vocês é com relação ao teu aspecto ortodôntico, que é o teu cartão de visita, né? O seu sorriso. Nós temos aqui a Liz com um sorriso maravilhoso, o meu logo vai ser um sorriso maravilhoso, porque eu vou tratar com a querida Fernanda Farali, que é nossa amiga e parceira aqui do podcast, e que faz o melhor trabalho aí para os seus dentes, para o seu sorriso, e na estética também vai ser uma área aí que você pode se beneficiar com ela, tá bom? Então, Fernanda Farali, muito obrigado pela parceria. E é isso. Liz, de novo, obrigado pela participação. Espero que as mulheres possam se beneficiar das suas dicas, da sua mentoria, e que você tenha muito sucesso. Muito obrigada para você também. Obrigado, gente. Até mais. Semana que vem a gente se vê e é nóis.